Boa noite, pessoal. Que bom que vocês estão aí hoje, né, com tantas opções. Hoje está tendo uma apresentação no centro, a gente passou, a gente viu. E vocês decidiram vir aqui. Então, sejam bem-vindos. Espero que vocês saiam daqui melhores que chegaram. Mais fortes, mais equilibrados, né? Então, que tenhamos o coração tranquilo, que estejamos calmos, otimistas, para que os nossos amigos espirituais que nos acompanham, como o nosso anjo da guarda, que a Joyce lembrou agora há pouco, na prece, que é um espírito superior que está sempre do nosso lado, para nos intuir, para nos guiar, para nos proteger quando pode. Também pelos mentores aqui desta casa, que neste momento, desde quando entramos, já estão olhando por nós, já estão cuidando de nós. Então, que eles possam nos enviar essas vibrações, essas energias salutares, que são responsáveis pelo nosso fortalecimento, pelo nosso reequilíbrio. E assim, nesta condição mais segura, mais disposta, possamos enfrentar e superar os nossos desafios. Ou seja, todas essas situações que ocorrem em nossa vida, e nós não temos como fugir, não tem como a gente ignorar, não tem como terceirizar, a gente tem que passar por elas. E por mais que sejam difíceis, e acredito que alguns de vocês possam estar passando por situações muito difíceis, são esses desafios que se apresentam em nossa vida como provas ou expiações, as responsáveis pelo nosso fortalecimento, pelo nosso despertamento. Porque toda vez que a gente se esforça por sair daquela condição, está ali nos constrangindo, nós acabamos despertando virtudes. Afinal, nós somos todos filhos de Deus. E temos na nossa intimidade o potencial da perfeição. Mas para que isso ocorra, é necessário então esses enfrentamentos. E assim nós vamos nos melhorando. E vamos nos credenciando, por uma consequência natural da lei de causa e efeito, a vida plena. A vida em abundância anunciada de uma forma muito clara pelo nosso Mestre Jesus. Todos nós chegaremos lá. É apenas uma questão de tempo, uma questão também de sermos dóceis aos estímulos da vida, ou seja, não nos revoltarmos quando os desafios chegam à nossa porta, e também de conhecermos este processo. Talvez esse seja o principal objetivo da doutrina espírita. Nos mostrar os caminhos, nos dando dessa forma a opção de segui-los. Então, o entendimento das leis que regem a vida é a proposta da doutrina espírita, esse conhecimento, que é também em acordo com a proposta do Evangelho, que é o objetivo do Mestre Jesus. Eu gostaria de começar a nossa reflexão, a nossa conversa, lembrando de uma frase muito popular, muito comum. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Uma frase popular, um provérbio até. Na doutrina espírita nós temos uma semelhante a essa, que diz assim, diga-me o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. Porque toda vez que nós pensamos, e nós fazemos isso conscientes ou não, às vezes nós estamos fazendo e não estamos refletindo no que estamos pensando, mas nós sempre estamos pensando. Isso é natural da nossa condição humana. Nós emitimos uma vibração compatível com aquilo que nós estamos pensando. E esta vibração, pela lei de afinidades, que é uma lei também que rege o universo, acaba atraindo para si vibrações semelhantes. É uma lei de afinidades. E, consequentemente, também nos atrai para o nosso convívio aqueles irmãos que pensam na mesma forma. Então, para a gente entender isso melhor, a gente tem que admitir, por exemplo, o fluido cósmico universal, que nós falamos tanto aqui na Casa Espírita. O fluido cósmico universal, numa comparação imperfeita, mas útil, está para o universo, assim como o ar está aqui para a nossa sala. Então, em todo o ambiente tem ar. Aliás, é ele que está carregando, servindo de veículo da minha voz. Vocês só estão me escutando porque existe um veículo que carrega as vibrações das minhas cordas vocais, as ondas sonoras. Assim como o fluido cósmico universal
carrega os nossos pensamentos. E na mesma onda portadora, ele também recebe pensamentos, vibrações, energias semelhantes. Essa percepção fluídica, essa percepção vibratória, energética, estamos falando tudo da mesma coisa. Para nós que estamos encarnados, ela não é tão fácil de ser percebida, porque nós temos o corpo físico. E o corpo físico funciona assim como um quebra-luz, funciona como assim algum abafador. A gente não tem uma percepção muito clara desta dimensão da vida. Quando estamos na condição de espíritos, libertos, aí nós temos uma percepção maior. Mas nós podemos, não é porque a gente não tem essa percepção, que a gente não está sujeito a essas vibrações. Estamos diretamente sendo influenciados por elas. Então, por exemplo, nós podemos aglomerar fluidos, energias. Há pouco, quando fizemos a prece, muito bem conduzida pela Joyce, se nós nos permitimos pensar com essa sugestão, a Joyce fez a prece, nos convidou para até fecharmos os olhos, para ficarmos mais conectados. Se nós nos permitimos entrar nessa vibração, nós geramos, nós acrescentamos a esse todo vibratório. E certamente a nossa vibração atingiu esses objetivos. E também recebeu na mesma onda as vibrações semelhantes. Então nós podemos aglomerar fluidos. É lógico que uma pessoa só orando também vai fazer isso. Porque toda a prece é ouvida por Deus. É ouvida pelos espíritos superiores, pelo nosso anjo da guarda. Toda a prece. Mas quando fazemos isso em conjunto, certamente o volume, a intensidade é maior. Os espíritos também falam que nós podemos fazer formas-pensamento com os nossos pensamentos no mundo vibratório. Forma-pensamento, eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil da gente compreender. A Sueli Caldas Schubert, uma pessoa que teve uma contribuição, tem até hoje, não é porque ela desencarnou que ela não continuou o seu trabalho, mas tem uma contribuição muito significativa no movimento espírita do nosso país. Ela desencarnou há cerca de 4 anos atrás, na época da pandemia, muito próxima de Divaldo Franco. Ela conta que certa vez ela estava no centro espírita onde ela frequentava, num estudo, fazendo um estudo, um grupo de estudo, semelhante ao que nós estamos fazendo aqui, só que um grupo menor. E estava estudando uma das obras básicas, quando no meio do estudo chegou uma senhora, que, pelo que ela percebeu, a primeira vez que estava vindo à casa. Ela então convidou para ela participar do estudo, que a senhora fez tranquilamente, sentou ali, ficou participando do estudo, e ao final do estudo é feito sempre uma prece de encerramento, como nós fazemos aqui, a oração inicial, e depois nós vamos fazer a prece final. Aliás, esse é um hábito das atividades na casa espírita. E deve ser também, nós sugerimos que seja um hábito da nossa vida pessoal. Sempre quando vamos começar alguma coisa, vamos começar o nosso dia, façamos uma prece. Vamos finalizar uma tarefa, vamos fazer uma prece de agradecimento. Quanto mais a gente fizer, melhor. E aí então, na prece final, por mais que não seja o momento de se mediunizar, aliás, isso também é uma condição que nós temos que alertar, durante a prece, por mais que a gente apague, na hora do passe, por exemplo, a gente apaga a luz, né? A gente sugere ficar de olhos fechados, mas não é momento para entrar em transe mediúnico. Aliás, deve-se evitar isso, a todo custo. Porque a mediunidade ostensiva, ela deve ser vivenciada no momento certo, na hora certa, por pessoas que sabem o que estão fazendo. E em grupo, não é individual. Ou seja, a nossa casa, por exemplo, tem atividade de mediunidade. Só que ela é executada, vivenciada por pessoas que sabem o que estão fazendo, que já têm experiência, que já estudaram tudo isso. E no momento certo, na hora certa. Tá? Mas é normal que durante a prece nós tenhamos uma percepção, mínima que seja, do plano espiritual. Então, um sentimento, não é? uma percepção. Então a Sueli, voltando agora à questão da Sueli, ela começou a fazer a prece final e nesse momento ela viu a imagem de um carro. Como se estivesse no meio do salão aqui um carro. Um Chevette. Um carro muito popular na época. Aí ela continuou a prece, né, mas aquele carro estava ali na sala. Finalizou a prece, as pessoas foram embora, né, começaram a ir embora, os trabalhadores começaram a se ocupar com outras coisas, e ela foi conversar com aquela senhora que tinha chegado, né, para se apresentar, para oferecer as atividades da casa. E aí a senhora falou, olha, eu não sou espírita,
Mas eu vim aqui porque eu soube que vocês acham coisas. Eu fui assaltada e levaram o meu carro. Então agora a gente faz um parênteses, né? Para dizer o seguinte, que a doutrina espírita não foi fundada por Kardec e os espíritos superiores para achar coisas. Isso não é um trabalho da doutrina espírita. Mas o que acontece é o seguinte, o objetivo da doutrina espírita é muito claro, é consolar e esclarecer. Lembrando sempre que às vezes o consolo vem com esclarecimento, né? Quase sempre. Mas a mediunidade não é exclusividade da doutrina espírita. Mediunidade sempre existiu em todos os tempos e em todos os segmentos da sociedade. Então, algumas culturas têm o hábito de vivenciar a mediunidade como profissão. Isso é muito comum na Europa, nos Estados Unidos. São médiuns profissionais, então eles cobram para algum serviço, para falar com os espíritos e para achar coisas. Então, talvez motivado por essa informação, ela veio no centro espírita, mas não era o objetivo do centro espírita, não é esse. Só que ela trazia no seu pensamento tão intensamente essa vontade, pensava tanto nesse carro que ela foi roubada, que ela acabou fazendo essa forma pensamento. E essa forma pensamento não tem vida, não é um carro. Ela é como se fosse uma imagem fluídica de um carro. Mas isso ficou naquele ambiente e foi percebido pela sensibilidade da Sueli. Isso é importante a gente falar pelo seguinte, gente. Pensando, nós estamos fazendo tudo isso. Como eu falei há pouco, como nós estamos encarnados, o corpo funciona como uma barreira para a gente ter essa percepção desta quarta dimensão, vamos dizer assim. A dimensão fluídica. Ele não permite que isso aconteça. Salvo aqueles médiuns videntes, enfim, né? Ou numa condição de transe. Mas quando estamos no mundo espiritual, isso é natural. Então a gente tem que começar a se preparar, assim, equilibrar o nosso pensamento, procurar, de certa forma, doutriná-lo, porque senão vai ser muito constrangedor quando a gente chegar no mundo espiritual. Porque todos vão ver aquilo que estamos pensando. Todos que estão na mesma vibração do que nós, ou seja, no mesmo nível evolutivo do que nós, ou acima, vão ter condição de ver o que nós estamos pensando. Então aqui eu posso dissimular. Por exemplo, eu posso ser um ator, não sou, mas eu posso ser um ator que decorei um texto e vim aqui falar agora esse texto, mas não estou pensando nisso, estou decorando, estou falando, interpretando. Mas no mundo espiritual isso não acontece. Nós seremos um livro aberto. É como se tivesse uma televisão em cima da nossa cabeça. Então vamos começar a disciplinar os nossos pensamentos para evitar constrangimento. E hoje os espíritos já veem o nosso pensamento. Os espíritos que estão no mesmo nível ou acima que nós já percebem os nossos pensamentos. Isso está amplamente divulgado nas obras de André Luiz, enfim, né? Então, essa é mais uma das coisas que podem serem feitas com os fluidos. Mas nós podemos também fazer neutralizar fluidos. O que seria isso? Por exemplo, nós vamos aqui passar mais ou menos 1 hora juntos, 1 hora e pouquinho, né? Até umas 9 horas. Eu ia até meia-noite, mas vamos até as 9 horas então. Até um pouquinho antes das 9 a gente já terminou, vamos fazer o passe. Então vamos sair daqui hoje repletos de boas vibrações. Desde o momento que a gente colocou o pé aqui dentro dessa casa, nós já estamos recebendo as boas energias. Por mais que a gente não perceba, mas estamos. Elas estão fazendo o que em nós? Estão limpando aquelas energias deletérias que eventualmente a gente teve contato durante o nosso dia, durante a nossa semana. Estão ofertando para nós, esses amigos espirituais, enquanto a gente está aqui prestando atenção na palestra, ou não, estão nos oferecendo essas boas vibrações. Então, com a parte final que tem os passes, então mais ainda. Mas, se a gente sai daqui, então a gente vai sair renovado. E começa o nosso pensamento a buscar outras sintonias, o que seria isso? Por exemplo, nós vamos para casa e começamos a brigar com todo mundo lá em casa. Começamos a gritar com o nosso familiar. Ou chegamos em casa, vamos ligar a televisão, dizem que essa novela que está vindo agora das 8 que começou é uma maravilha, né? Vamos lá e ligamos e vamos assistir a novela das 8, que vai ser às 9, 9h30. O que vocês acham que vai acontecer com as boas energias que recebemos aqui? Vão ser neutralizadas. Aí a gente vai no celular, ali na rede social, e começa a repassar vídeos agressivos, vídeos de críticas. O que vocês acham que acontece? Neutraliza tudo de bom que nós recebemos.
Então, meus irmãos, vamos dizer assim, numa conversa, mas o contrário também é verdadeiro, tenho que dizer isso. Se nós estamos carregados de energias ruins, às vezes a nossa profissão nos leva a isso. Imaginemos se a gente trabalha num ambiente, por exemplo, de sofrimento. Um ambiente que tem muita angústia, muita dor, muito sofrimento, um hospital, por exemplo. Se nós ficarmos conectados apenas com o sofrimento que tem ali, nós vamos entrar nessa sintonia, nessa vibração e vamos ficar ruins. Então você leva o pensamento. Você de tempos em tempos faz uma prece. Aí você consegue se conectar. Nós temos nós aqui da casa usamos muito isso. Quando a coisa pega aí fora, isso é para todo mundo, viu, gente? Todo mundo tem momentos de dificuldade. Lembra aqui da casa. Lembra desse ambiente. Faça uma pequena prece. Lembra da figura do Chico Xavier. Lembra de Jesus. Isso sai. Você entra numa frequência vibratória que sai daquela frequência que de repente pode estar ali causando mal para você. Tá? Então nós podemos neutralizar os fluidos com isso. Então, assim, numa análise simples assim, a gente pode dizer o seguinte: bons pensamentos geram boas vibrações, vão formar ao nosso redor uma psicosfera elevada de boas energias, que vão nos retroalimentar de boas energias, de boas vibrações. Vão se conectar conosco também boas energias que vão vir ali pela lei de afinidades e também vai atrair para o nosso convívio espíritos elevados. E o contrário também. Pensamentos deletérios, pensamentos ruins, geram energias deletérias. Vão formar uma psicosfera ao nosso redor de vibrações negativas. Vão atrair para nós energias negativas, doentias. E vão atrair também companhias espirituais inferiores. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês agora. 8h20 da noite. Alguns de nós já estão acordados aí há 14, 15 horas. Os mais privilegiados, talvez há 10, 12 horas. Né? O que passou mais tempo no nosso pensamento hoje? Qual foi o conteúdo que mais prevaleceu ao longo dessas horas em nosso pensamento? Foram coisas boas? André, mas eu fiquei trabalhando o dia inteiro. Você acha que meu trabalho é fácil? Não tem como pensar coisa boa no trabalho. Tem. Você pode trabalhar revoltado, ou você pode trabalhar agradecendo a Deus que tem um trabalho. Não, mas eu não trabalho formalmente. Mas você pode trabalhar dentro de casa. Você pode, enquanto você está lavando uma louça, né, cuidando da sua casa, arrumando alguma coisa, estar com o pensamento elevado, ou está ali, puxa vida, eu tenho que arrumar tudo isso, eu tenho que fazer essas coisas. Porque isso faz toda a diferença, gente, na nossa vida. Como nós estamos pensando. Como nós estamos colocando o nosso pensamento? Porque nós estamos atraindo o mesmo tipo de vibração para nós. A vida não está fácil, não estamos dizendo que a vida está fácil. Mas não foi por outro motivo que Jesus foi muito claro quando nos fala: vigiai e orai. Quando ele nos propõe esse alerta de vigiar, ele está querendo dizer que a gente tem que estar atento a tudo. Tem que estar atento a tudo que está acontecendo. A nós, aos outros, à natureza. A gente está vendo o que está acontecendo aí na natureza, né? Poxa vida, está tão difícil esses dias, né? Com essa fumaça, com essas queimadas. André, mas isso é natural. Isso de tempos em tempos acontece, independente do homem. Tá bom, isso pode ser até verdade. Mas será que nós, seres humanos, não estamos contribuindo para que isso aconteça também? Acho que sim, né, gente? Então, estar atento a tudo isso e tomar as decisões, as atitudes para melhor. O espírita é aquele que anda de olhos abertos, gente. Andar de olhos abertos significa que às vezes a gente perde um pouquinho daquela maravilha, daquela ilusão do mundo. Algumas coisas perdem o brilho. Por outro lado, a gente evita de cair em buracos, tropeçar em pedras. Então temos que andar de olhos abertos, estar atento a tudo e a todos. Então, quando, por exemplo, Santo Agostinho, né, que foi uma das pessoas, assim, dos espíritos que mais contribuiu com a codificação da nossa doutrina, contribuiu muito também com a Igreja Católica, ele reforçava
aquele conceito do conheça-te a ti mesmo. Então nós precisamos, de tempos em tempos, pelo menos uma vez por dia, analisar o que estamos fazendo. Ele deixou muito claro, né? Olha, todos os dias eu parava um pouquinho antes de dormir e pensava, o que eu fiz de bom nesse dia? Se eu fiz coisas boas, reforçar isso. Amanhã continuar fazendo. Se eu me prejudiquei com alguma coisa, vou me esforçar para não fazer mais, porque eu não quero que isso aconteça comigo. Se eu prejudiquei alguém, amanhã eu tenho que corrigir isso. Tem que tomar coragem, humildade, ir lá conversar com essa pessoa e, de preferência, retificar o que eu fiz. Essa é a proposta de Santo Agostinho. Porque nós estamos aqui, convivendo num momento muito difícil da nossa sociedade. Nós sabemos, nós estamos na transição planetária. Então é natural que durante o nosso dia nós tenhamos contato com vibrações difíceis. Porque às vezes você está na fila do caixa do mercado, por exemplo, atrás de você tem um anjo. E nós sabemos que muitos espíritos superiores estão reencarnando, estão já convivendo conosco para alavancar a transição planetária. A gente sabe disso. Então, às vezes, atrás de você tem um anjo, que você está sendo impactado por aquelas vibrações, você até se sente bem. Só que, às vezes, na tua frente, tem um espírito que acabou de sair dos porões da espiritualidade. E que está aqui para justamente se retificar. É a transição planetária, nós aprendemos isso. E se você abaixar a tua guarda, você vai sintonizar com ele. Então a gente tem que estar atento a tudo e a todos. Por exemplo, para não tomar atitudes viciosas. O que é o vício? Vício é tudo aquilo que a gente faz, que despende tempo, energia, recursos, e que não causa bem nenhum, nem para nós, nem para o próximo. Pelo contrário, faz um mal para nós. O vício é aquilo que nós fazemos que dá uma ligeira ilusão de que estamos fazendo uma coisa boa, mas não é. É que nem tomar água do mar. Dá uma ilusão de que está matando sua sede, mas está deixando você pior. Não é assim? Então vamos estar vigilantes se nós não estamos cometendo atitudes viciosas. Em contrapartida, temos as virtudes. Já é o contrário. Virtude é tudo aquilo que você faz, que despende tempo, energia, recursos. Porém, vai te trazer um benefício para você ou para a sociedade. Então, quando nós, por exemplo, estudamos, é difícil. Estudar é difícil. Às vezes você tem que ficar lá, né? Vamos aí tomar como base alguém que está estudando para passar no vestibular. É difícil. Mas vale a pena, porque esse patrimônio ninguém vai tirar mais dessa pessoa que está estudando. Não é? Resistir ao mal também é uma virtude. Toda vez que nós resistimos ao mal, nós estamos desenvolvendo virtudes. Fazer caridade é uma virtude. Esse é o nosso verdadeiro patrimônio. Então estejamos atentos a tudo. Então vamos pensar em nós. O que então estamos pensando? O que nós estamos sentindo? Porque o sentimento também é um reflexo dos nossos pensamentos. Lógico, né? Nós sabemos que estamos na transição, então vai ter momento que o nosso sentimento vai estar lá embaixo. Nós vamos ficar tristes. É normal acontecer isso. Mas nós não podemos agasalhar esse sentimento de tristeza. Temos que tomar atitudes para nos libertarmos desse sentimento. Porque senão daqui a pouco nós vamos desenvolver ali uma depressão. Nós estamos agora em setembro, né? Que é o mês do alerta às doenças psíquicas, principalmente ao suicídio. E nós sabemos que isso é muito sério. Aliás, loucura e suicídio, Kardec já nos falou isso no livro Obras Póstumas, seria a marca inconfundível da transição planetária. E é o que nós estamos vendo. Um aumento dramático no número estatístico desses problemas psíquicos. Naquela época não tinha o CID, então não tinha a definição das doenças na dispersa. Tudo era loucura ou suicídio. Então vamos cuidar de nós. Está ficando muito triste, muito frequentemente, por muito tempo. Procura ajuda. Fale com alguém na sua casa. Ah, mas lá ninguém me escuta. Ah, o problema é lá. Então, procure um médico. Faça um tratamento. Às vezes você precisa tomar uma medicação, fazer uma terapia. Procure a casa espírita. Nós temos aqui atividade de atendimento fraterno. Nós vamos receber o amparo que precisamos. Mas não permita que esse sentimento de tristeza domine a sua vida.
Porque daqui a pouco vai ficar difícil. Perceba nos outros isso também e se coloque para ajudar. E a tua fala? Vigie o que você está falando. Pensem um pouco. A fala de vocês hoje, o que fez nas pessoas? Deixou as pessoas melhores? Ou a fala de vocês foi muito crítica? A fala de vocês secou alguma lágrima hoje? Ou fez com que a pessoa chorasse? Porque nós falamos, nós também atingimos as pessoas com a nossa fala. Vamos ficar atentos a isso. Nós ensinamos, nós edificamos com a nossa fala hoje. Vamos ficar vigilantes a isso. E as nossas ações? Jesus foi muito claro. A cada um segundo suas obras. Deixou para nós, inequivocadamente, uma condição que nós precisamos produzir algo de bom. A nossa ação hoje, nós fizemos alguma coisa boa? Não, mas eu não tenho condições de fazer, não tenho nem condição de sair de casa quase. Tá bom, mas você pode orar por alguém. Que custa orar por alguém? Por alguém que está precisando, que não tem condição de orar? Então nós sempre podemos fazer alguma coisa, gente. Porque Jesus foi claro, aquela árvore que não der bons frutos será cortada. Deixou claro que nós precisamos produzir algo. Então sejamos atentos a isso. E aí ele diz assim, vigiai e orai para não cair em tentação. O que seria essa tentação? São justamente essas vibrações que muitas vezes nós agasalhamos com as nossas invigilâncias. Ou as influências espirituais. Como eu falei, a pressão do mundo espiritual inferior está muito grande hoje em dia. Se a gente não toma cuidado, a gente traz para nós as obsessões. Então, por exemplo, acordamos, se bem que hoje está calor, né? Vai ser difícil, mas vamos lá. Acordamos 6 horas da manhã, toca o alarme do telefone. Uma segunda-feira, por exemplo. Você olha lá no celular, vê que a temperatura está 2 graus. Você está embaixo das cobertas. Aí você pensa, eu tenho que trabalhar uma semana inteira naquele trabalho que eu não gosto. Que é frio. Ou que é quente demais. Eu já estou cansado só de pensar. Eu vou ter que sair daqui. Então você já acorda, já começa o teu dia para baixo. Aí você vai lá tomar café, enfim, com a família, você não quer nem olhar para ninguém. Se alguém te pergunta alguma coisa, você... O que você está fazendo? Você está vibrando isso. A tua vibração está nessa sintonia, nessa frequência. Aí você chega no trabalho, você já vai pensar, aquele cara que me desafia, o meu chefe é aquela pessoa que não vale nada. Aí o trabalho não rende. Aí você acha que já está dando meio-dia, está dando 9 horas ainda da manhã. Ou seja, a coisa fica pesada. Aí você vai embora para casa às 5 horas, 6 horas, você está vibrando esse inconformismo, essa irritabilidade. O que acontece? Vem um cara do teu lado e gruda em você, que também vibra isso. Algum espírito que vibra assim. Lembrando que hoje nós somos aqui 8 bilhões, né, de espíritos encarnados, tem pelo menos o dobro disso, 15, 16 bilhões de espíritos desencarnados. Então é natural que a gente esteja se relacionando com eles. E essa relação se faz pelas vibrações. Então esse camarada que também é meio esquentado, que também é meio revoltado, gruda em você. Aí você chega em casa, quem está ali junto com você, que abre a porta da tua casa, para esse camarada entrar. Você vai jantar, ele está ali junto com você para criticar o alimento. Você vai assistir televisão, quem vai escolher os canais é ele. Você vai dormir, na hora que você se desprende um pouquinho, né, porque o nosso corpo lá entra no sono, a gente então tem a oportunidade de emancipar. Quem que vai estar do teu lado esperando você se emancipar para te carregar, sabe Deus para onde? É essa companhia. Então vamos ficar vigilantes para não permitir isso, gente. Porque senão as coisas vão cada vez mais agravando. Vão cada vez mais agravando, tá? Então, por exemplo, irritação constante gera doença. Isso tá claro. Tem uma história, aliás, um fato, né? Eu até já devo ter contado aqui algumas vezes, mas é tão importante que eu acho que vale a pena a gente contar. Tem a ver com essa situação. Dr. Bernd Siegel é um oncologista norte-americano, já está mais velhinho agora, ele deve estar com seus 90 e poucos anos, mas ele foi uma referência da oncologia nos Estados Unidos. E sempre foi uma pessoa assim, materialista, né? Muito científico, muito materialista, ateu. Aí ele teve uma experiência com a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma pessoa também fantástica,
que deu assim, uma contribuição muito grande no campo dos atendimentos paliativos, né? Uma pessoa que ela estudava aquela hora que a pessoa está na fase terminal da vida e, consequentemente, descobriu que existe uma vida além da vida física. E ela também era professora da Universidade de Yale, e o Dr. Bernd Siegel fez um seminário com ela, de espiritualidade e medicina. E a partir daquele momento ele começou a perceber que tinha alguma coisa além da vida física. E outras coisas ali, até que ele se tornou espiritualista. Não espírita, porque talvez ele nem tinha conhecimento naquele momento da doutrina espírita, mas espiritualista. E ele conta, aí escreveu livros sobre isso tudo, e um livro que ele escreveu chama Amor, Medicina e Milagres, é um best-seller nos Estados Unidos, conta, entre outras histórias, a história do Sr. John. O Sr. John, ele, aproximadamente 80 anos, chegou no consultório do Dr. Siegel com um quadro de câncer num estádio já muito avançado. E o Sr. John, perto de 80 anos, o Dr. Siegel então analisou ali os exames, viu que realmente o quadro era muito grave, já um estágio já muito avançado do câncer, um câncer de estômago. E aí deu o diagnóstico para ele e o tratamento possível. Olha, o senhor tem que então, nós temos que imediatamente fazer a cirurgia, o senhor já vai sair daqui com o encaminhamento, vamos fazer a cirurgia, logo na sequência vamos fazer a quimioterapia, e se der tudo certo, o senhor vai ter uma sobrevida de 1 ano aproximadamente, porque o quadro já é muito sério. Aí ele falou assim, o senhor John, mas doutor, e se eu não fizer a cirurgia? Bom, seu quadro é muito grave. Se o senhor não fizer, o senhor vai ter uma sobrevida de 2 a 3 meses. E o que é pior, uma condição bem sofrida. Tá bom, pegou os encaminhamentos e não fez a cirurgia. Passou o tempo, 6 meses. O Dr. Siegel está lá, vê a sua agenda do dia, vê lá Sr. John, pega a ficha do Sr. John, olha lá, 2 a 3 meses se não fizer a cirurgia. Chama a secretária e fala, ó, isso aqui está errado. Porque esse Sr. John não fez a cirurgia e ele deve ter morrido já. Porque não era possível ele estar vivo. A secretária foi lá fora, olhou, voltou e falou, olha, parece que é ele que está ali fora. Está até mais coradinho. Né? Tá bom, então manda entrar. Pois é, doutor, sabe o que é? Aquele dia que eu tive aqui há 6 meses, é porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito dura, muito crítica com a minha família. Aliás, minha família toda me abandonou. Porque eu sempre fui uma pessoa muito dura com a minha família, muito grosso com a minha família. Aí a gente já sabe por que ele teve o câncer, né? Já começa a entender a gênese dessa doença. E aí eu descobri de um tempo para cá que eu me dou muito bem em plantar coisas. Eu comecei a plantar flores, paisagens, comecei a fazer paisagens. E naquela época que eu estive aqui, nós estávamos começando a primavera, eu assumi o compromisso de fazer o paisagismo de uma das ruas aqui da nossa cidade. Então eu pensei, se eu fosse fazer a cirurgia, eu ia ter que abrir mão desse trabalho. Então eu falei assim, quer saber? Falei para o meu estômago, olha, todos os dias eu vou te dar um pouquinho de alimento. E você vai tratar de manter esse intruso bem quietinho aí onde ele está. E eu acho que foi isso que aconteceu, porque eu estou me sentindo bem, não piorei. E agora que já chegamos agora no outono, vou ter um período que eu não vou poder plantar nada, eu vim fazer a cirurgia. Tá bom, fez a cirurgia. Aí o Dr. Siegel falou, olha, estou lhe dando alta agora da cirurgia, segunda-feira o senhor volte aqui para a gente fazer a quimioterapia. Temos que iniciar imediatamente. E ele não voltou. Passaram 4 anos. Dr. Siegel no seu consultório, abre a agenda, Sr. John. Aí ele relembra o caso, chama a secretária, que era outra. Olha, isso é impossível, porque ele não fez a quimioterapia. Deve estar com uns 84, 85 anos já. Olha, tem um senhor lá fora, com mais ou menos essa idade. Tá bom, manda entrar. Pois é, era o próprio Sr. John. Pois é, Dr. Siegel, eu vim aqui porque depois daquele tempo que eu fiz a cirurgia, eu fiquei tão bem. Aí eu reatei com a minha família agora está junto, estou junto com eles. E eles falaram assim, olha, vai lá no médico, vai se tratar porque nós queremos completar o seu 100º aniversário.
Então eu vim aqui porque eu queria saber o que eu posso comer. Aí o doutor Siegel falou, ó, você pode comer parafuso, prego, o que você quiser, que isso não vai ter problema. Então isso mostra para nós o quê, gente? Que o nosso pensamento, veja, nós estamos dando um caso que nem sempre é simples dessa forma. Nós sabemos que tem outros componentes também, mas isso é certamente viável. André Luiz nos fala que as nossas células, nosso corpo físico, são como animáculos infinitesimais ao nosso comando, ou seja, ao nosso comando mental. Se você pensa, você pode dar esse comando para o teu cérebro, para as tuas células. Então vamos fazer isso de forma consciente. Vamos procurar alinhar o nosso pensamento, o nosso sentimento, às coisas que de fato são coisas boas. E aí Jesus, fala para nós, nos mostra, nos fala como nós devemos fazer isso, através da prece. Vai ter um dia que a nossa vida vai ser uma prece. Que nós estaremos o dia inteiro conectados com o plano espiritual superior. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente não tem ainda essa evolução, de tempos em tempos vamos fazer as nossas preces. Vamos procurar tomar atitudes de fato efetivas nessa direção. E aí vem, nessa advertência de Jesus, vigiai e orai. Tem um momento que é muito importante. Nós sempre batemos nessa tecla quando estamos falando aqui, que é o Evangelho no Lar. Acredito que todos vocês fazem Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele reposiciona o nosso pensamento nessa direção. Na direção das boas vibrações. Ele permite que o ambiente doméstico fique favorável para que a gente possa ser tratado, para que sejam saneadas as energias ruins que eventualmente tenhamos entrado em contato, para também nos libertar daquelas companhias indesejadas. Então, façamos o Evangelho no Lar. Eu gostaria de encerrar a nossa reflexão dizendo o seguinte, tem um soneto, na verdade, de Ramiro, na verdade está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, do espírito Casimiro Cunha, psicografado por Chico Xavier em 1942, que fala sobre esse momento do Evangelho no Lar. É um soneto, eu não vou aqui declamá-lo, vou apenas ler, mas o conteúdo é verdadeiro. Então, se vocês tiverem oportunidade, apreendam esse conteúdo, que ele é muito verdadeiro para nós. Culto doméstico. Quando o culto do Evangelho brilha no centro do lar, a luta de cada dia começa a santificar. Onde a língua tresloucada dilacera e calunia, brotam flores luminosas de sacrossantas alegrias. No lugar em que a mentira faz guerra de incompreensão, a verdade estabelece o império do amor cristão. Onde a ira ruge e morde, qual rude e invisível nós vamos nos aproximando cada dia mais da plenitude da vida. De saúde física, mental, psíquica e espiritual. Que Jesus nos ajude a isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.